Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos falar sobre resenha crítica. Eu acho que vocês já devem saber exatamente o que é resenha crítica de um filme. Então vocês vão lá no jornal, ninguém vai mais no jornal, né? Você vai lá na internet e você vai procurar a resenha de um filme. Será que esse filme é bom? Será que ele não é? O que as pessoas falam sobre ele? Então, além de resenhas para filmes, também existem resenhas para artigos científicos, para qualquer tipo de produção textual, também existem resenhas. Então, você pode ter que fazer uma resenha. Pode acontecer num Enem de eles pedirem uma resenha crítica? Pode acontecer. Porque, na verdade, sempre eles falam qual é a tipologia que eles vão usar, eles falam qual que é o gênero textual que eles vão usar. Então, se o gênero textual for um artigo de opinião, é aquele que a gente já está acostumado a fazer. E se de repente eles falarem, olha, nós não vamos fazer, esse ano nós vamos colocar resenha crítica. Teve um ano, só um ano, que eles pediram um texto narrativo, pediram para fazer um conto, se não me engano, né? Então, assim, poxa, mas eu estou preparado para um artigo de opinião e vem um texto narrativo, né? Não, eu não quero, mas foi o solicitado naquele ano. Então, o aluno ele tem que saber todos os tipos textuais, gêneros textuais. Então, nós vamos trabalhar com esse gênero textual, que na verdade, ele é bem informativo também, né? Ele, na verdade, ele é meio que descritivo e também ele é argumentativo. Então, vocês vão entender por que aí. O que é uma resenha crítica, né? Como eu falei, é parecido com resenha e outros tipos de... Há outros tipos de resenha, nós vamos falar da crítica, mas aqui, se fosse solicitado, provavelmente ia ser crítica, ela não ia ser só descritiva, você ia ter que dar... O que é crítico? Você vai ter que dar sua opinião. Quando eu falo crítica, eu vou ter que dar minha opinião, né? Quando eu falo argumentativa, tem que dar opinião. Então, toda vez que eu vou fazer uma crítica ou vou dar um argumento, é algo que eu tenho que colocar a minha opinião. Então, aí vamos lembrar que esse tipo de texto, ele é um texto científico acadêmico. O que significa isso? Ele não é um para você falar, vou escrever para o meu amigo, legal, eu vou falar para ele como que foi esse livro. Esse livro foi da hora, foi muito bacana. Não, você não pode colocar gíria, você não pode, você tem que tomar muito cuidado com as palavras. Então, você vai fazer como se fosse um artigo de opinião, só que a estrutura dele é um pouquinho diferente da que você costuma usar, tá bom? É, não colocar palavras informais demais, tal. E as críticas, você tem que tomar cuidado com as críticas. Eu falo, esse livro é um lixo. Horroroso, não gostei, péssimo. Não, você não vai escrever isso. Você vai dar alguns motivos para. A intenção aqui é que se alguém quiser ler o livro, ela fala, eu vou ter que ler esse livro. O que você acha? Que você me fala sobre ele? Então é como se eu tivesse que falar tecnicamente para a pessoa como que vai ser a história do livro. Olha, ela teve os pontos fortes dela foram esses, os pontos fracos foram esses, o que não agradou, não agrada muito, mas falar que é um lixo, que é ruim, que é péssimo, que isso daí não fica bem, é antiético fazer um artigo científico dessa forma. Então aí a ideia aqui é indicar, direcionar o livro, vocês vão ver que depois no final tem a indicação para o público-alvo correto. Então, às vezes, assim, você acha que eu devia ler esse livro? Não, porque não é um tipo de livro que provavelmente agradaria a esse tipo de público, certo? Então, essa é a ideia. E não destruir a imagem do autor. Ele já é um autor consagrado, então você não vai destruir a imagem da pessoa falando que não gostou, mas é opinião sua, só que a ideia aqui não é colocar só opinião, é colocar pontos fracos e fortes. Bom, então agora que você já entendeu, né, a primeira coisa a se fazer é ler o livro, tá? Da onde você vai tirar a resenha aí. Então, pense no processo da seguinte maneira: você vai fazer uma síntese, então é como se você fosse fazer um resumo do livro. Você vai contar toda a história, isso faz parte, tá? Então, é claro que provavelmente se fosse numa redação, eles iam dar um artigo para você ler e depois fazer uma resenha e não te dar um livro para você ler na hora da prova, não teria como, mas da mesma forma dá para fazer uma resenha também de um artigo, tá? Um artigo 2, 3 páginas mais ou menos, dá para fazer uma resenha.
Então, você vai ler a história, vai fazer uma síntese, vai compactar aí todas as informações mais importantes, né? E também vai falar um pouquinho da maneira que ela for escrita. Aqui eu dou um exemplo, né, que eu peguei na internet, que até tem a referência aqui, é claro, que a pessoa pegou o livro do Dom Casmurro e ela fez um mapa mental. Vocês devem conhecer o que é mapa mental, né? Então eu coloco ali, vou colocando várias coisinhas, posso fazer até desenho se eu quiser. Então o mapa mental é isso, eu escrevendo quando foi feito, quem é o autor, os personagens, a parte mais importante, os acontecimentos. Então eu posso ir escrevendo, lendo e escrevendo, ou ler primeiro e depois escrever, depois tirar algumas dúvidas, tá? E aí depois você irá comentar, então você tem que ser o mais imparcial possível, não pode dizer eu acho, ó, é um artigo científico, eu acho, em minha opinião, eu penso que também não pode. Então você vai falar, esse livro é bom, pois ele traz isso, aquilo, outro, ele é de grande interesse do público infantil. Então é esse tipo de coisa que você vai falar. A resenha, né, é um texto acadêmico, já falei aí, né? Colocamos então em síntese aí, resumindo tudo aí, é um texto acadêmico que podemos dizer que é uma síntese de um livro em que nós colocamos nossa opinião e recomendamos para outras pessoas, tá? Então, podemos comparar com a resenha de um filme, como eu já falei, tá? Então, aqui eu até coloquei um exemplo, né? Resenha, eu tirei de um site também, resenha o que achamos de Vingadores Ultimato e sem spoilers, porque ele não vai contar o final e nem as partes mais importantes, mas aí, quem quiser depois parar o vídeo e dar uma lida, né? Então ele vai contar um pouco da história, tá vendo? Thanos, que domina grande parte da Guerra Infinita, aparece novamente no Ultimato. Então aí ele conta, né, uma parte do filme. Eu peguei só uma parte da resenha, tá, para mostrar que ele foi contando um pouquinho do que acontece no filme. É que ele, nesse caso, ele não poderia dar spoiler, né? Então, como que é o passo a passo de uma resenha crítica, né? Então nós vamos ver aí. Primeiro, você vai identificar a obra. Depois lá embaixo tem um modelo que eu criei para vocês, tá bom? Que eu não achei nenhum bom na internet, porque eram enormes, ou então só tinham partes dele. E então eu criei um para vocês entenderem. Olha o que o professor não faz pelo aluno, né? Que sofrimento. Então, aí a gente vai identificar aí a obra. Então vai colocar o nome do autor, né? Vai colocar os dados bibliográficos, né? Então, o nome do autor, nome do livro ou do artigo, pode colocar editora. Então, aí você vai apresentar, no segundo passo, você vai apresentar a obra, você vai falar, aqui, no final de um livro, ele tem um pouco disso de apresentar a obra, tá? Então, aqui ele poderia falar aqui, tá vendo, ó? Sobre esse livro foi escrito, tal, 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 e depois no final, Mulato é uma narrativa inspirada. Então, aqui você está vendo que ele quer dizer sobre o que se trata esse livro. O Mulato é uma narrativa inspirada essencialmente na vida maranhense da época, sem dúvida é um dos mais importantes romances do naturalismo. Então, eu poderia colocar isso daí como aqui, ó, apresentação da obra, tá bom? Depois, a terceira parte, que eu vou detalhar mais lá embaixo, que ela fala sobre a divisão de capítulos, né, da foco narrativo. Então, eu vou falar como que ela foi criada, como que é toda a estrutura da obra. Aqui, se fosse um artigo, se eu tivesse, em vez de um livro, eu estivesse falando de um artigo, eu ia falar assim, ele foi feito em tantos parágrafos, uma narrativa curta, isso, aquilo, aí eu posso escrever, dependendo do tipo de texto, né? Descreva o conteúdo. Aqui você vai falar toda a história, vai tentar resumir ela total de 3 a 5 capítulos para resumir claramente o texto. Depois, o quinto passo, ele é a análise de forma crítica. Aí é você que vai falar
quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, por que uma pessoa, né, o interessante daquela, aqui coloca aqui, argumente baseando-se em teorias de outros autores, né, aí no caso se fosse uma prova não dava para ver de outros autores, mas se você tivesse que fazer uma para a escola, por exemplo, né, aí você poderia fazer isso aí. É difícil encontrar resenhas que tenham mais do que 3 parágrafos, mas aí depende muito, porque se o livro for muito extenso, tiver muita informação, não tem como, né? Tem que fazer um pouco maior. E depois que você já deu a sua opinião sobre isso, na verdade, quando você está escrevendo toda a obra, contando um pouco da obra, você também pode dar leves, né, opiniões suas ali, né? Então, aqui, o sexto passo você vai recomendar a obra. Então, sabe quando você vê uma resenha de filme que você fala assim: olha, esse filme é muito bom, você não pode deixar de assistir, você tem que assistir porque esse filme é informativo, tal. Então, por que a pessoa tem que ler aquele livro? Né? E se ele não for bom, porque aquele até coloca aqui, né? É hora de analisar para quem o texto realmente é útil, se for útil para alguém. Então, às vezes o texto é tão ruim que você pode colocar não em forma de destruir o autor, mas você pode falar assim: não são todas as pessoas que vão ter coragem de ler esse livro porque ele é muito violento, tal. Então, aí você pode colocar algo do gênero, certo? Pode colocar críticas também, quando ele tiver coisas muito ruins e antiéticas, você também pode colocar sim, tá? Mas nesse caso. Então, você vai, no sétimo passo, você vai identificar o autor, não é você o autor, você vai identificar o autor da obra, então você vai falar um pouquinho dele. Então, se for o Aloysio de Azevedo, ele escreveu outro livro, ele escreveu o Cortiço, ele escreveu o Mulato, ele viveu na época tal, mas coisa bem curta mesmo, só mais citando outras obras dele para falar: olha, esse autor é bom, hein? Ele já tem outras obras, ele é do modernismo, ele é do romantismo, ele é do realismo, é bom às vezes falar dessa forma. E por último, você vai assinar e se identificar. É só colocar seu nome e de qual curso você faz. No meu caso, eu coloquei também. Eu vou mostrar para vocês lá embaixo uma resenha completa. E exemplos de descrição de estrutura, que é o passo 3 lá que a gente tinha falado, né? Então, no passo 3, a gente tem que falar da estrutura. O que é falar da estrutura? Então, eu vou colocar um exemplo. O texto foi escrito em capítulos, sendo que nos primeiros o autor relata. Ele foi escrito em tantos capítulos, né? Sei lá, em 10 capítulos. Sendo que nos primeiros capítulos relata o sofrimento do personagem principal. E do capítulo tal e tal, a sua luta pelo sucesso. Então, dá para você colocar falando dos capítulos, né? Número de páginas eu vou falar sutilmente, não vou falar assim, são tantas páginas, não é assim, né? Não é na lata, você vai falar assim: se o livro for muito pequeno, né, 30 páginas, aí você fala assim: apesar de ser escrito em 30 páginas, o autor consegue explorar toda a essência do romance, né? Entre os personagens. Ou, se ele for muito grande, o livro tem absurdamente 320 páginas que consegue cativar o leitor durante todo o tempo. Se você achar que ele ficou muito maçante, porque ele tinha muitas páginas, ele pode colocar também. Você pode falar assim: ele usou, sei lá, 400 páginas, mas na verdade ele poderia ter resumido um pouco melhor, né? Porque muitas das partes eram repetitivas. Você pode escrever também. Não, como eu falei, não destruindo o autor, mas dando algumas opiniões do que poderia melhorar. O léxico, então as palavras, eu posso citar alguma coisa sobre as palavras? Posso. Então, alguns pontos mais, eu dei um exemplo aqui que eu vi do livro Mulato, de Luiz de Azevedo, que foi colocado na internet. Alguns pontos mais complicados no meio da história acabam por dar certo peso e desanimar o leitor, já que carregam muitas palavras de época entre os diálogos dos personagens. Então, assim, quando o livro ele não é atualizado, não tem a linguagem atualizada, então você pode também colocar um adendo. Seria bom se esse livro tivesse uma linguagem... Primeiro você vê se não tem já, né? Se esse livro tivesse uma linguagem atualizada, porque as palavras são muito arcaicas. Tá? Então, você pode colocar também. Ou a linguagem é simples, é fácil de entender.
Elementos da narrativa. Então, tudo isso está dentro do que eu estou falando da estrutura do texto. Como ele foi montado, como que são as palavras, como são os capítulos, como que são os elementos da narrativa. Então, aqui eu achei um muito bom. Quem não leu aí o Machado de Assis, eu coloquei aqui, inclusive, umas fotinhos aqui para incentivar a leitura ou assistir o seriado Capitu, que ele retrata exatamente o livro. Se você lesse o livro, tá as mesmas falas lá no... São 30 capítulos, que foi um seriado feito na Globo, mas foi muito bom. Então aqui eu posso falar sobre elemento da narrativa, tempo, espaço, foco narrativo, que a gente já tratou sobre isso também. Então eu posso dizer que... o tempo da narrativa segue o modo do realismo, essa aí foi que uma outra pessoa tinha falado do livro do Dom Casmurro, né? O tempo da narrativa segue o modelo do realismo, é psicológico ao invés de cronológico, ou seja, ele vai vivendo dentro dos pensamentos dele, e não tem uma ordem, ele já começa do final, porque na verdade é o que ela coloca aqui, é uma narrativa digressiva. O que significa isso? É quando a pessoa, em vez de ficar contando, olha, eu saí de casa de manhã, aí eu peguei o ônibus, depois eu fui no serviço, então é uma ordem cronológica? Não, a ordem de contar essa história, ela é uma ordem psicológica. Ele vai lembrando de fatos e vai contando, vai lembrando de uma coisa e vai contando. Então, eu coloco aqui depois, para vocês, que narração digressiva, o texto é descrito em memórias com reflexões e não segue exatamente uma sequência temporal, tá? Então guarde essa palavra digressiva, vocês podem usar até para um concurso aí também, né? Ou para uma redação. Então, a narrativa digressiva, pois toda hora os fatos contados em ordem cronológica são... O que seria contado em ordem cronológica, na verdade, ele interrompe para falar das lembranças de outras coisas, né? Ou para refletir sobre algo, que ele fala, aí ele vai dando opiniões dele, o que ele acha de tudo aquilo. Então é essa que é a digressiva. O tempo da narração é diferenciado, a história é contada do presente para o passado, porque, como eu falei, primeiro ele está velho, aí ele começa a contar as histórias do passado. Justificando para que o leitor entenda o que sucedeu, é necessário que saiba tudo desde o começo. Tá, então aí, o Bentinho, quando ele está velho, começou a contar a história, e aí ele volta no passado, e aí ele tem a imagem ali do Bentinho quando era jovem, tá? E eu recomendo muito essa série da Globo, a série Capitu. Então tem um outro aqui também, o foco narrativo, outro exemplo para falar do foco narrativo. O foco narrativo dá-se em primeira pessoa. Então, nesse caso, o Bentinho, ele falava em primeira pessoa, ele ia contando toda a história dele e só ele tinha... falava das experiências dele e das opiniões dele. Então, assim, se os outros... estavam certos ou errados, eu não sei, porque ele só conta a parte dele, só conta a visão dele. Então, aqui ele conta a sua versão. Então, não temos a versão da Capitu para saber o que aconteceu realmente, tá? E aí fica a dúvida sempre no final do livro, que todo mundo que lê fala, traiu ou não traiu? Tem gente que fala, não, ela não traiu. E outros falam, não, sim, ela traiu. Olha só, tem a prova aqui. Não, mas é porque ele era assim, assim, assim. Então, isso aí faz parte da ideia do autor para realmente gerar uma dúvida no leitor, né? Então, eu já falei aqui da parte 3, né? Deixa eu voltar lá só um pouquinho lá, só para demorar mais, não, Aqui eu tinha falado de descrever a estrutura, falar da divisão de capítulos, do foco narrativo, das palavras, né, do número de páginas. Então, já falamos aqui nessa parte aqui, tá? Número de páginas, a palavra, o foco narrativo, tipo de narrativa, tá? Que era o passo 3. Aí depois eu separei aqui para vocês um exemplo da análise crítica, que era o passo 5, né? Então temos que fazer uma análise crítica com imparcialidade, bom senso e ética. Cuidado com as palavras que vai usar. Olha o nível, né? Então, um exemplo de análise crítica.
De resto, a trama é ótima. Ele comentou algumas coisas que ele não gostou, depois ele falou, de resto, a trama é ótima. A Luiz Azevedo expõe o que de pior acontece nas relações coloniais da época. Práticas absurdas, então isso aí é coisa que ele pensa, né? Práticas absurdas. Mas pautadas sempre com a vontade de um criador divino. Porque esse era do determinismo, né? Então, a gente vai falar isso aí só no ano que vem, a gente vai falar um pouquinho do realismo. Também fala que a paixão, que muitas vezes não é nada amiga daquele que a sente, já que simplesmente amar o outro não garante a felicidade plena. Pelo contrário, causa mais problemas do que se possa imaginar. Então, ele, na opinião dele, ele vê que o que a pessoa tirou de todo o livro, né? Que se apaixonar vai te causar mais problemas. Também fala que o racismo velado em conversas muitas vezes coloca o leitor como se tivesse um bar num bairro antigo, majoritariamente branco, ouvindo moradores falar sobre as pessoas de cor. Eu particularmente não gosto, ele está falando do livro O Mulato, de Aloysio de Azevedo, eu não gosto desse livro. Se eu tivesse que fazer uma análise crítica, eu não ia falar eu não gostei, né? Mas eu ia falar que o racismo, né? As palavras racistas exacerbadas fazem uma conotação muito ruim, né? Não só para a época, mas para o leitor de agora. Então, eu não recomendaria para pessoas que não querem ter esse tipo de leitura. Então, eu particularmente não gosto, porque eu acho que ele coloca muitas frases racistas, muitas coisas racistas. É claro que durante todo o livro ele vai falando também de não ser bom o racismo, mas ao mesmo tempo você vê muita coisa que eu acho que a gente deveria não ler, entendeu? Não escutar mais. Então, talvez eu fizesse essa colocação. Outro que eu mesmo fiz aqui, que depois até eu coloco lá, então eu não vou ler, porque eu tinha feito essa análise e depois eu fiz uma completa, né? Então eu juntei essa minha análise crítica. Então, para ter uma ideia geral de como ficaria uma resenha, eu vou fazer uma resenha reduzida. Eu fiz uma resenha reduzida. Eu vou colocar o número dos passos a serem cumpridos, que é aqueles que eu coloquei lá em cima, né? Mas é claro que vocês não vão colocar esses números na sua resenha, é só para mostrar. Então, o passo 1, né? Então, eu vou falar o nome, né, da obra. Então, resenha crítica do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, publicada pela editora Ática, tá? Passo 2, explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que é essa obra. O livro é uma obra clássica da literatura brasileira e traz um tema do realismo que segue pela contemporaneidade e provoca todos os tipos de leitores, né? Que o tema é a traição. Então, esse livro é baseado muito na traição. Se trai ou se não trai. A parte 3, eu vou falar aqui, ó, como que é montada a estrutura. Então, apesar do vocabulário erudito, é de fácil leitura, configura o tempo psicológico, e ele já tinha falado isso lá também, né? Porque é verdade, dentro da narrativa digressiva e com foco narrativo em primeira pessoa. Então, tudo isso a gente já tinha visto, que já tinha outra pessoa comentado, e também que eu comento. E eu coloco que tudo isso foi feito para dar margem a diversos pensamentos do leitor sobre a verdade da traição de Capitu. Então, tudo isso que foi feito não foi feito à toa, foi feito propositalmente para dar margem a... No quarto passo, eu vou colocar a história do Bentinho, tudo o que aconteceu. Então, a história é contada por Bentinho, que tinha o apelido de Dom Casmurro. Eu resumi total a obra. Né? Ele tinha esse apelido Dom Casmurro por ser teimoso, por sua teimosia. Bentinho intercala flechas da sua memória com Capitu, seu amor de infância, com sua descrição atual, com o que realmente pensava sobre as pessoas e os acontecimentos. Aí, no final, né? Aliás, no começo da história seria, né? A mãe do Bentinho tinha uma promessa de mandá-lo para o seminário para ser padre, mas quando ele conheceu Capitu, pede ajuda ao empregado da casa, José Dias, para tentar desfazer essa promessa. Eles acham uma solução quando começa o seminário. Então, ele foi para o seminário e aí eles acharam uma solução, né? Mas lá ele faz um amigo chamado Ezequiel Escobar.
Quando José Dias encontra um órfão para pagar a promessa da mãe de Bentinho, então eles acharam um órfão e colocaram lá para pagar a promessa, o rapaz apaixonado pode se casar finalmente com Capitu. Ezequiel, que é esse amigo que ele conheceu lá no seminário, ele também vê que não tem dom para o sacerdócio e também abandona o seminário. E acaba se casando com a melhor amiga de Capitu, a Sancha. Então ficou o casalzinho, né? Os dois amigos com as duas amigas. Vários acontecimentos fazem Bentinho sentir ciúmes de Escobar. Certa vez ele vê o amigo saindo da sua casa e logo depois Capitu fica grávida. E ele pensava que ele era estéril, porque ele não conseguia ter filhos de maneira nenhuma. Né? Então Escobar, são outros também, mas esses são os mais importantes. Escobar morre afogado e Capitu chora desconsolada. Bentinho acha que seu filho, chamado de Ezequiel, que era o mesmo nome do amigo, se parece com Escobar. E depois de muitas brigas, Bentinho e Capitu se separam. Ela morre na Europa e o menino sofre de febre tifoide. E para Bentinho só resta a solidão e a amargura. Né? Mas é claro que isso é um resumão muito básico e o livro tem falas maravilhosas, partes maravilhosas. Isso daí nem condiz com toda a história boa que foi feita pelo Machado de Assis. E agora vai minha crítica, né? Vai a minha resenha crítica realmente na parte 5. Machado de Assis trata o leitor como um amigo íntimo. Ele vai conversando com o leitor. Ele vai falando assim, querido leitor, imagine o que acontece, o que você faria. Então ele tem toda essa ideia de conversar. Ele põe-se a contar-lhe toda a história e sofrimento. Algumas vezes até pede conselhos. Por isso o livro talvez tenha sido o primeiro livro quase interativo que surgiu. Né? Então essa é a minha opinião aí. Colocamos-nos como verdadeiros investigadores, caçando detalhes que incriminem ou não a pobre da Capitu. Muitas vezes tentamos entender os devaneios de Bentinho, porque ele era muito ciumento, né? E por fim desconfiamos que talvez tudo tenha passado apenas de loucuras de um ciumento inveterado. Então essa é a minha resenha. A minha resenha crítica. E depois aqui, na parte 6, eu vou indicar por que a pessoa tem que ler ou não ler o livro, eu vou aconselhar. Então, tudo isso coloca o livro Dom Casmurro como uma obra imperdível da literatura brasileira para jovens e adultos. Além disso, quem nunca quis entender tudo o que se passou no universo de Bentinho para tirar suas próprias conclusões? Afinal, Capitu traiu ou não traiu? Que é a pergunta que sempre todo mundo acaba fazendo. Tá? E por número 7, o passo 7, né? Eu vou falar do Machado de Assis, que é o autor. Então eu concluo, eu junto tudo, né? Falando assim, quem poderia dar a resposta seria o próprio autor, Machado de Assis, que foi considerado por muitos críticos como o maior autor brasileiro. Entre seus romances do romantismo e realismo, podemos citar Memórias Póstumas de Brás Cubas, Yaya Garcia, Quincas Borba, Amanhalu, entre tantas outras. E eu estou falando dos romances, né? E também escreveu contos e peças de teatro. Então, aí já falei do autor. E o número 8, eu coloco o meu nome e o curso que eu estou fazendo. E no caso aí, eu estou falando da escola que eu dou aula, tá bom? Então, basicamente aí, o que a gente tem são todas essas partes aí da resenha crítica. E qual seria a atividade? Eu quero que você pegue um livro que você tenha lido. Eu não coloquei aqui, me desculpe que eu não escrevi aqui no final, mas eu quero que você pegue um livro que você tenha lido e você faça só aquela parte 5, a resenha crítica, né? Como você criticaria aquele livro? Falaria bem ou mal, mas mais ou menos da maneira que eu falei ou que outras pessoas ali fizeram a resenha crítica. Só aquele passo 5, fale só da obra, né? Fale só da obra. Se quiser no final também recomendar por que a pessoa deveria ler ou não ler, que é o passo 6, mas você pode escrever só a parte 5, tá bom? Então aí depois eu vou colocar lá para vocês na hora de passar para vocês, eu peço essa atividade lá, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem. E por essa semana seria somente isso. Uma boa semana, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.